Doutor Arthur, olha só, o senhor está acompanhando aí o início do julgamento, né? E com a sua especialidade em direito eleitoral, o que o senhor está achando? O que o senhor pode comentar e que expectativa que a gente pode ter em relação ao voto do Benedito Gonçalves, que parece estar muito claro, mas também se falou muito sobre o voto do Raul Araújo, né, ministro do TSE, que no ano passado andou proibindo manifestação política lá no Lollapalooza, acabou não dando certo, mas está sofrendo pressão para pedir vista ou votar a favor do Bolsonaro. Queria dar a palavra para o senhor sobre essa retomada do julgamento. Suas impressões aí. Bom, a notícia que eu tenho é que também o ministro Alexandre de Moraes conversou com os demais ministros para não pedirem vista, porque em época de processo eletrônico, Kennedy e Zé Roberto, esse pedido de vista ele existe normalmente para processos físicos, aqueles processos que ficam na mão de apenas um julgador. Quando o processo é eletrônico, o processo está disponível na internet, qualquer juiz vê, qualquer advogado vê, se não for segredo de justiça, qualquer pessoa com a senha do processo vê. Então, todo mundo já sabe de trás para frente, de frente para trás, o que tem nesse processo, não se justifica o pedido de vista. Embora nós saibamos que existem pedidos de vista até muitas vezes no STF, a gente viu aí recentes julgamentos no STF que tiveram pedido de vista. Esse é um processo que já está bastante discutido, bastante amadurecido. O tempo de julgamento é um tempo bastante razoável. Vamos ver, talvez por questões aí políticas realmente ocorram pedido de vista, mas eu acho que, sob o ponto de vista técnico, os ministros já estão bastante seguros para tomar as suas posições a favor ou contra o Bolsonaro nesse caso. Então, a tendência do voto relator é ser contra. O relator, o Kennedy, ele tem uma mão pesada, viu? Eu tenho casos, inclusive, de clientes que foram julgados por ele. Ele tem uma mão pesada. Ele normalmente ele pesa na caneta, pesa a tinta, como se diz. Então, a tendência é que ele Rigoroso. pese a tinta também é muito rigoroso. Então, a tendência é que ele pese a tinta também com o Bolsonaro. Ele deve indicar aí que ocorreu abuso do poder político na utilização de toda a estrutura palaciana, vamos dizer assim, né, lá do Palácio da Alvorada, a estrutura da Presidência da República, o aparato governamental para chamar os embaixadores para aquela reunião e também abuso dos meios de comunicação social em relação à utilização da TV Brasil, que é uma TV institucional, um meio de comunicação social. Quando a gente fala em abuso, Kennedy, a gente fala em uso além do permitido. A TV institucional ela existe para as comunicações institucionais de interesse público e não para as comunicações de interesse partidário ou de interesse de um determinado candidato de uma determinada campanha. Então, acho que o voto do ministro relator caminha para isso. Ó, Mas ele já vamos. deu uma indicação aqui. No programa da semana passada, o senhor conversou com a gente e nos alertou que achava que a inclusão de fatos posteriores à reunião com os embaixadores poderia, de alguma maneira, gerar uma fragilidade jurídica e permitir um questionamento futuramente no Supremo Tribunal Federal. O Benedito Gonçalves, no que ele já fez até agora, ele votou para manter a inclusão da minuta do golpe, né? Que veio depois. Disse que essa inclusão aí, essa medida já teve aval do TSE em fevereiro e que ela tem relação com o fato. E que daí você tem que aceitar. Que, sei lá, tem um exemplo, grosso modo, que outros que defendem essa tese argumentam que eu andei vendo nos últimos dias. Aconteceu um homicídio. Aí, quando aconteceu, algumas provas são obtidas. Tempo depois aparece uma arma do crime ou uma nova evidência, tem uma correlação com aquilo. Como é que o senhor avalia em face até do que o senhor falou na semana passada em relação a isso? Repercutiu bastante o que eu falei na semana passada com vocês e eu continuo sustentando em gênero, número e grau. Quer dizer, de lá para cá, minha posição só se solidificou, embora realmente tenha uma decisão anterior, uma decisão que a gente chama de decisão interlocutória, aquela decisão do meio do processo, uma decisão que é dada no meio do processo é chamada de decisão interlocutória.
Foi dada uma decisão no meio desse processo, desse mesmo processo que está sendo julgado hoje em continuação, no sentido de que deveria ser aceita a minuta do golpe. Só que essa decisão, contra ela não cabe recurso. Decisões interlocutórias no direito eleitoral não comportam recurso. Então, o momento do recurso é o momento da decisão final. E os julgadores, eles podem, como a gente conversou na semana passada também, eles podem falar, peraí, ó, eu opino pela procedência, mas eu estou desconsiderando essas provas para o meu juízo de procedência. Sim. Eu estou aproveitando todos os documentos, menos a minuta do golpe. A minuta do golpe eu estou tirando. Se os ministros fizerem isso, está resolvido o problema. Se não fizerem isso, aquela matéria ela vai poder ser suscitada lá no Supremo Tribunal Federal, como a gente conversou na semana passada. Isso não é matéria de recurso, é uma matéria forte de recurso. E o Zé Roberto usou o cavalo de Troia, falou do cavalo de Troia. Eu acho que é um verdadeiro cavalo de Troia, sim, porque vai mais ajudar a defesa do Bolsonaro do que prejudicar. É aquilo que a gente falou, às vezes o exagero ele vem para prestigiar as alegações da defesa e não vem para proteger o bom direito. Embora efetivamente já tenha uma decisão interlocutória, essa decisão é uma decisão provisória, que vale a decisão final. Os ministros podem, na decisão final, falar, ó, tem elementos já suficientes aqui, eu tiro a minuta do golpe e julgo o procedente. Ou eu estou desconsiderando a minuta do golpe, entendo que os elementos não são suficientes, eu estou julgando improcedente. O Kennedy, eu gosto de entrevista em que eu aprendo alguma coisa, ou que, claro, quando tem novidade, ou que eu aprendo alguma coisa. E hoje eu aprendi uma coisa que pode ser que vocês que entendem mais de direito achem banal, mas que para mim é absolutamente novidade. A razão do pedido de vista nunca tinha me ocorrido que em tempos de processo em papel, só um ministro, só um juiz pudesse ver, ter acesso aos autos de cada vez. E daí sim faz sentido, né? Você pedir vista, olha, não tive tempo de olhar, me dá o papelório aqui para eu examinar direito. Agora, é um pouco de cara de Então, pau, José né? Roberto, então vamos além. Pega Como mal, é né? que funciona? Normalmente, Acho que nos processos, e de dizer o que está acontecendo no processo para os demais. Como são muitos processos, é sorteado um relator, a gente já viu que nesse caso específico é o corregedor do TSE necessariamente, e ele estuda o processo, ele fica encarregado de estudar o processo e de repassar o que tem no processo para os demais. Então, todos os demais normalmente veem o processo pelos olhos do relator. Quando existe o pedido de vista, é o seguinte, ó, eu não estou conseguindo enxergar direito o processo pelos olhos do relator, então eu quero ver o processo com os meus olhos. Hoje, isso, em tempos de processo digital, você consegue ver o processo o tempo todo com os próprios olhos, todo mundo consegue ver o processo ao mesmo tempo. Ainda mais um processo importante como esse, ninguém vai aceitar ver o processo exclusivamente pelos olhos do relator, todo mundo vai lá e olha o processo. Nesse caso aí, todo mundo já viu esse processo de trás para frente, de frente para trás, já teve tempo mais do que suficiente, até pelas decisões interlocutórias anteriores, no meu ver, não justifica o pedido de vista, embora possa acontecer por questão política. É como o Zé disse, exatamente, porque aí é o seguinte, é cara de pau, porque vai pegar mal, vai ficar claro que o pedido de vista não tem nada de embasamento técnico, uma reflexão, porque ele não teve acesso à coisa, é porque realmente está fazendo um movimento político, né? Vai ter que pagar, arcar com esse ônus, né, doutor? Com certeza vai ter que arcar com esse ônus por todas essas justificativas que eu estou dando. Mas o ministro Alexandre de Moraes, eu também não sei até que ponto o ministro de Alexandre de Moraes poderia fazer isso também. Talvez aí, enquanto presidente, ele tenha que zelar pela imagem da corte, para não ter um desgaste político. Eu acho que foi mais nesse sentido. Mas, segundo algumas reportagens que eu li, parece que ele teria conversado com os colegas para terminar o julgamento, para não ficar o julgamento paralisado, porque está uma expectativa muito grande no Brasil inteiro, e quando o julgamento começa, cria-se aí uma instabilidade na sociedade, né? Eu continuo estupefato com a explicação sobre o pedido de vista, porque para mim era uma coisa
que era só uma chicana mesmo, uma jogada, mas não, tinha uma, como tudo, né? Na origem tinha uma justificativa real, factual, e que foi, obviamente, desvirtuada e virou um instrumento de normal também, né? Faz parte do jogo, O mas problema não é o pedido de vista, o problema é o tempo, José Roberto, do pedido de vista. Tem relator que senta em cima do pedido de vista. Normalmente, os prazos, eles existem, são muito rigorosos no direito para advogados. Para juízes, eles chamam de prazo impróprio. Então, o juiz, embora ele tenha um prazo para proferir as suas decisões, ele normalmente não cumpre e nada acontece com ele. E, às vezes, o relator pede vista e senta em cima do processo, que ele não devolve nunca. Às vezes acontece isso. A gente tem exemplos recentes na história. Ô, doutor Arthur, para a gente voltar, para quem não acompanhou a gente na semana passada, né? O Bolsonaro deu uma entrevista hoje à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ele fala aquelas bobagens dele, como sempre, mas ele admite ali que, estão falando que eu vou ficar inelegível, mas ele diz assim, não, se eu tiver um julgamento justo, eu vou ser absolvido. O relator agora, o Benedito, ele está entrando no mérito do caso, né? Quando o senhor olha o mérito em si, o senhor como especialista em direito eleitoral, o Bolsonaro, ele merece a condenação ou ele merece a absolvição no caso em relação a essa ação do PDT que questiona a reunião com os embaixadores lá no Alvorada? Eu nunca vi, Kennedy, tantos abusos em uma eleição como eu vi nessa última eleição presidencial por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, no geral. Eu insisto naquilo que eu já falei na semana passada, que, para mim, o pior dos abusos foi aquele verificado entre o primeiro e o segundo turno, que a diferença de votos estava pequena, que havia uma expectativa, inclusive, de virada pela pequena diferença de votos que tinha, que o Lula passou no primeiro turno na frente com pouquíssima diferença, e aí ele começou a liberar auxílio de tudo quanto é jeito, nitidamente para modificar o resultado da eleição. Teve aquele caso também do Auxílio Brasil, teve o caso do Auxílio congelou? Não congelou, não. Auxílio não, Brasil, tá. tu estava falando, os Estamos consignados. ouvindo perfeitamente. Então, ótimo. Então, teve o caso do Auxílio Brasil, que ele acabou colocando esse auxílio para as pessoas de baixa renda, e as pesquisas mostraram que depois que ele liberou o Auxílio Brasil, a votação do Bolsonaro melhorou muito em razão do auxílio concedido. Então, esses abusos todos justificam, sem dúvida nenhuma, a procedência de algumas dessas ações. Eu acho que essa ação que está sendo julgada não é a pior, mas eu acho que a tendência é que seja julgada procedente, porque eu acho que houve utilização indevida da máquina da presidência da República, houve a utilização indevida da TV Brasil, isso configura abuso, e eu acho que isso é suficiente para procedência sem a minuta do golpe. Eu tiro a minuta do golpe. Deixa eu fazer uma pergunta que é de jornalista que não entende nada, para variar. Como eu já avisei o senhor antes, todas as perguntas idiotas são meu monopólio, né? Bom, a gente sabe, Falsa obviamente, modéstia do Zé Toledo. que num julgamento os ministros, os juízes, devem levar em conta exclusivamente o que está nos autos. Pelo menos essa é a teoria. E agora, na prática, a gente sabe que tudo que está em volta na sociedade, a pressão social, a família, a rede social, o grupo de WhatsApp do tribunal, acaba influindo na opinião do juiz. Ele não é um ser que está totalmente isolado da sociedade, né? Quando, num caso como esse, o senhor acabou de registrar e eu concordo, nada é mais evidente como o uso da máquina pública em favor de um presidente no cargo do que a distribuição de dinheiro que ele fez, inclusive do crédito consignado, que foi objeto de várias reportagens aqui no UOL, pela Amanda Rossi, mostrando que a Caixa Econômica Federal foi usada de uma maneira que jamais foi usada e exclusivamente no período entre o primeiro e o segundo turno, que caracteriza ainda mais o uso eleitoral do negócio. Quando o juiz está apreciando essa ação do PDT, e é muito específica, fala de uma reunião que aconteceu numa data X, Y, com determinadas pessoas, ele tem, na hora de votar, na cabeça dele todo o resto, e isso acaba influindo no resultado do voto dele? Ou o senhor acha que eles conseguem separar, na sua experiência,
a Corte da Opinião Pública, ela influencia os juízes de maneira decisiva? É o tal do conjunto da obra, né? O conjunto da obra é sim considerado em muitos casos e muitas vezes. A conduta do candidato é examinada durante toda a eleição, mas às vezes eles pensam o seguinte, Zé Roberto, peraí, esse caso aí não é tão grave. Tem lá 6 ou 7 casos esperando que são gravíssimos. Talvez seja o caso de absolver nesse primeiro processo aqui, que não tem tanta gravidade, até para fulminar esse argumento de perseguição. Como a gente já conversou aqui, o fato de serem os 15 julgados procedentes não quer dizer que os tempos vão ser somados. Basta um, não precisa ter 15. Então, de repente, eles consideram os mais graves, julgam procedentes os mais graves, e os menos graves eles deixam, julgam improcedente. Mas isso depende da percepção e do rigor. Tem gente que é mais rigoroso. Normalmente, os advogados que compõem o TSE são menos rigorosos. A gente está com o ministro do Corregedor, como a gente já disse, bastante rigoroso. Então, isso costumeiramente varia de ministro para ministro e varia de acordo com a composição do TSE. Agora acabou de mudar a composição, os 2 advogados mudaram. Esses 2 advogados, pelo menos o André Ramos Tavares, ele é mais linha dura também. Então depende muito da composição. Eu acho que a tendência também nesse caso é haver a condenação. E como o senhor já explicou, a ordem dos fatores, ou a ordem dos julgamentos, ou o tempo em que eles ocorrem, não afetam a maneira como a pena, se ele for condenado, vai ser executada, né? Porque o que é levado em conta não é a data do julgamento, mas a data do crime, digamos assim, né? Portanto, tanto faria o Bolsonaro ser, quer dizer, do ponto de vista jurídico, ele ser condenado nessa ação ou numa ação que fosse julgada só no segundo semestre, por exemplo. Acho que Ó, deu uma congelou. travada. Não É. voltou. Voltou aí e está com o som desligado. Conseguiu me ouvir? Agora, Voltou. voltou. Consegui, mas se você puder repetir o finalzinho aí, ajuda. A minha pergunta é se faz, portanto, não faz diferença, não faria diferença em tese se o Bolsonaro fosse condenado nesse primeiro julgamento ou num outro julgamento em uma ação que tivesse elementos até mais fortes condenatórios no final ou do ponto de vista jurídico, uma absolvição num julgamento impacta os seguintes, qual que é para vocês, advogados, como é que vocês encaram essa sequência, quando uma circunstância como essa, em que tem vários julgamentos do mesmo réu, pelos mesmos crimes? No caso do Bolsonaro, isso é importante, o senhor explicou na semana passada, mas acho que valeria a pena explicar de novo, né, Zé? Por que se ele sofrer a condenação de inelegibilidade por 8 anos, ele fica fora da próxima eleição presidencial, se ele quiser disputar, a de 2026. Mas não ficaria fora da de 2030, ou seja, ele ficaria fora da de 24, que é municipal, 26, que é nacional e estadual, né, gerais, e 28 e não 30. Por quê? E isso que o Zé falou, se julgasse o ano que vem, ele poderia ficar fora de 30? Explica pra gente, doutor. A partir do momento que houver o julgamento colegiado, ele já fica inelegível, basta um julgamento. Se houver a improcedência hoje, eu acho que não termina hoje o julgamento, mas se houver a Uhum. improcedência nesse primeiro caso, não quer dizer que o segundo caso vai ser julgado procedente ou improcedente, os casos são absolutamente independentes, e sob o ponto de vista dele ficar fora até antes da eleição de 2030, porque, como a gente conversou, não pega a eleição de 2030, basta a condenação em um processo. Ele tem 15. É mais ou menos, a gente viu o caso do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol tinha 15 processos administrativos, não tinha nenhum disciplinar. Aí o que o TSE falou? Peraí, ele tinha 15 processos administrativos. Será que nenhum ia virar disciplinar? Provavelmente um, pelo menos, ia virar disciplinar. Então, com base nesse entendimento, o TSE, pelo voto do ministro Raul Araújo, secundado pelo voto do ministro Raul Araújo, ele entendeu ali que houve fraude. Então, vamos usar o mesmo raciocínio do TSE para falar que houve fraude no Deltan Dallagnol. Se a gente tem 15 processos contra o Bolsonaro,
eu diria para vocês que é 99,99% de certeza que pelo menos um vai ser julgado procedente. Basta um para ele ficar 8 anos inelegível. Então, eu não sei se vai ser a Contados de semana que qual vem, data? Contados de qual contados data? do primeiro turno da eleição do ano passado. Então, É por isso 2 que de ele pode outubro, participar de 2030, porque foi 2 de porque é outubro, são 8 6 de anos. outubro. Isso, É em 6 de outubro de 2030 a eleição não vai 2030. ser em 2 de outubro, vai ser em 6. Por causa de 4 dias ele Quatro poderá dias. participar. É isso, acabou. Boa. 4 dias ele vai poder participar. Então, assim, a gente está discutindo muito o julgamento de hoje, mas tem mais 14 ou mais 15, eu já perdi a conta. É tanto processo que eu já perdi a conta. E tem coisa muito grave. Então, assim, vamos ser sinceros, do meu ponto de vista, do ponto de vista de um operador do direito já. Eu queria ter menos tempo de direito eleitoral do que eu já tenho aí quase 30 anos, vamos dizer assim, né? Já, porque se contar o período de estagiário, tudo, eu acho que já chega em 30 anos. Sob o ponto de vista do direito eleitoral, basta uma condenação, eu diria para vocês que é líquido e certo que ele vai ter, porque ele fez muita besteira, fez muita coisa errada, ele E a pena rasgou a legislação máxima, eleitoral. 8 a anos de pena máxima de inelegibilidade, que é o que... inelegibilidade. Acabou. Não É. tem, no âmbito eleitoral não tem pena maior do que essa. Não há nada que se possa fazer, Não, mesmo que não tenha um tem. caso mais grave, né? Lembrando E que a Pode gente ter também falou na desdobramentos semana penais. passada, O que você desdobramentos decidir na penais e justiça desdobramentos de eleitoral, improbidade. você pode instruir na questão penal depois, doutor? Pode mandar para a área civil, pode mandar para a área criminal, pode ter condenação por improbidade administrativa, pode ter condenação criminal. Se tiver condenação criminal, pode perder direitos políticos. Se tiver condenação em improbidade administrativa, pode perder direitos políticos. Se perder direitos políticos, não pode nem votar e nem ser votado. Ele não vai poder votar, não vai poder subir em palanque, não vai poder apoiar nenhum candidato. Em tese, pode ter Ele cadeia? vira um pária, vamos dizer assim, sob o ponto de vista político. Oi? Em tese, pode ter pena de prisão? Falando de prisão, pode ter Criminal. prisão, eventualmente, dependendo do crime, dependendo da condenação, pode ter pena de prisão, sim. agora, o uso, por exemplo, da máquina pública, esse caso que a gente estava citando aí, da distribuição de dinheiro, crédito consignado, etc., isso pode ser desdobrado num processo criminal ou é um crime tipicamente eleitoral? Não, com certeza isso tem impactos aí criminais, isso é assim, se a gente falar em termos genéricos, não configura lá o crime do artigo 299. 299 do Código Eleitoral é a tal da compra de voto. Quando você faz uma promessa coletiva, ela não é considerada compra de voto, mas ele furou teto de gastos, ele desviou a aplicação de recursos públicos da finalidade, com certeza ali, ainda que não tenha crime, tem improbidade administrativa e com improbidade ele causou dano ao erário e com causa de dano ao erário, tem lá no artigo 10 da lei de improbidade, ele pode ser condenado à pena de suspensão de direitos políticos, que é bem mais grave do que a inelegibilidade, a gente já fez a distinção no programa passado. Isso é muito importante, né? Porque a gente está discutindo, obviamente, o julgamento que está acontecendo aqui ao vivo, que estamos lá vendo o ministro relator relatar o seu voto, mas a novela não termina aqui. Ela, como o senhor disse, pode se desdobrar em outros processos, em outros ramos da justiça. Uma pergunta: o placar faz diferença? O placar, se for 7-0, 6-1, 5-2, tem alguma repercussão jurídica ou política que seja? A rigor, são 7 ministros, se for 4-3 por um lado ou por outro, não faz diferença. Às vezes, quando tem uma divergência, e aí basta um voto, algum ministro declara um voto, quando isso vai em grau de recurso, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, isso pode influenciar uma decisão de algum ministro, um voto divergente de um ministro do Tribunal
inferior. Isso pode acontecer, mas a rigor, o que acontece quando tem o resultado pode ser por 4-3, pode ser por 5-2, tanto faz o resultado, condenando ou absolvendo, é esse o resultado final. Pela expectativa E, do senhor aí, isso acaba hoje? Pelo menos o Não Benedito em um acaba segundo hoje. voto não acaba, né? Só acho que isso dura Não, o mais quanto tempo? Benedito está extremamente prolixo, extremamente detalhista. Eu divirjo dele, eu acho que ele poderia fazer um voto mais enxuto, mesmo em processos importantes, não tem necessidade de escrever tanto. Eu acho que não tem lugar em um julgamento como esse para ficar fazendo muita citação doutrinária, tudo. O pessoal quer saber o resultado do processo, talvez, porque a gente sabe que tem ministros que têm outras aspirações, né? Que tem ministros que almejam outros tribunais, etc. Talvez ele esteja fazendo isso porque tem vagas aí abertas no STF, e talvez ele queira fazer aí já uma É um bom campanha palanque, para o né? STF, o que está me parecendo, que eu acho que exagero. Porque está todo mundo, as atenções do Brasil e do mundo estão centralizadas nele. Acho que ele está usando aí para capitalizar, porque se ele dá um voto assim, o meu voto é para condenar o Bolsonaro, acabou, ninguém está mais vendo ele. Aqui a gente está fazendo o programa vendo ele. Ele vai, 2 horas de relatório de voto pela madrugada. Se a gente for fazer isso no direito, estamos mortos, nem no juiz de garantias. Eu fui lá no STF e no juiz de garantias não demorou tanto o relatório, demorou bastante, mas não demorou tanto. 2 horas de relatório, eu acho que é completamente desproporcional. Eu acho que o voto poderia ser mais enxuto, eu acho que ele poderia dizer a mesma coisa, faz como que é sinopse, né? Faz uma sinopse do voto aí, vamos embora. Não precisa ler o voto inteiro, pô. O voto está na internet, disponibiliza o voto na internet, quem quer lê o voto inteiro e ponto. Se ele está falando tudo isso, talvez ele queira aumentar a visibilidade, é o que me parece. agora tem até o chat GPT para fazer resumo, né? Pois é, resumo em 5 parágrafos, 450 páginas. Ele resume ele na hora, tal. Normalmente, Zé Roberto, lê a ementa, né? Lê a ementa do julgamento. Tudo bem que é um julgamento importante, mas, ficar 2 horas lendo, né? Pela madrugada, TSE tem um monte de processo para julgar também. Dá a impressão que só Literalmente tem pela esse processo para madrugada, né? Porque julgar. Literalmente pela madrugada, pelo jeito. tem hora para Não acabar. tem, não tem sentido. Em tese Não, às 11, a né? hora é o Ou seguinte, não? a hora que o ministro cansa, né? Eu já passei julgamentos, Kennedy e Zé Roberto, que avançava a madrugada. Antigamente, os julgamentos eleitorais terminavam 3-4 horas da manhã. Acontecia, porque tinha prazo para terminar o julgamento dos pedidos de registro, eles Sim. avançavam a madrugada. Então, agora não, agora os ministros têm compromisso, normalmente todo mundo tem compromisso depois, e aí eles acabam limitando o horário, mas a gente não sabe aí o voto, quantas páginas, eles chegaram a falar em 400 páginas, se tiver 400 páginas, pelo amor de Deus, né, é muita coisa, Ó, é acho que excessivo. o Toledo tem mais uma pergunta para o senhor aí. A ordem de votação é a seguinte: depois do Benedito vem o Raul Araújo, depois o Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, o próprio Alexandre de Moraes. Ô Zé, você quer fazer a última pergunta? Ele tem que ir para a A síntese daqui a gente já pouco. estamos nós aqui entrando pela madrugada, se bobear, mas Isso. o Raul Araújo, ele tem fama de conservador. Você acha que ele pode ser o voto o primeiro voto divergente em relação ao relator? Eu acho que ele pode trazer um voto divergente, sim. Aquele caso dele do Lula Palusa lá espantou a todos, né? Eu lembro até que na época eu comentei que eu achei um absurdo aquele julgamento. Então, assim, eu acho que, por mais que seja conservador, você tem a linha, você tem que julgar de acordo com as provas. Ele pode entender que aquilo lá não configurou abuso, que aquilo lá foi um legítimo exercício do poder político. Das duas, uma, ou houve abuso ou houve um exercício legítimo do poder político. O problema é que, quando se dá um voto assim, se cria precedentes para governadores fazerem isso, para prefeitos fazerem isso, e então cria-se uma
brecha muito grande. Então, precisa tomar cuidado com essa divergência, por mais que ele tenha uma linha mais conservadora, o voto dele pode ou não pode fazer divergência, fazer diferença, ele tem que votar com a consciência dele e deixar essas tendências conservadoras de fora, porque ele está julgando... Se ele for argumentar como ele argumentou lá no Lollapalooza, né? Ele foi o juiz que queria proibir manifestação política no Lollapalooza, em show de cantor, queria proibir a Pablo Vittar de se manifestar a favor do Lula, né? Enfim, ele tem que ter mais consistência em face do que... Sim, vamos ver. Decisão, né? A gente fica fazendo exercício aqui de futurologia, falta pouco tempo, falta só acho que mais 300 páginas do voto do ministro Raul Araújo para ele ler, e depois a gente vai saber os demais votos. Agora, pela experiência que o senhor tem em justiça eleitoral, com todos esses ministros ainda, tá no primeiro, são 7, faltam 6, e só se reúne o tribunal às terças-feiras à noite, não é isso? Esse deve acabar quinta quando também. Esse julgamento? Tem quinta também, Então, eu tenho esperança que... Então, quinta de manhã. Eu tenho esperança que, se o Raul Araújo terminar o voto dele até quinta de manhã, eu tenho esperança que os demais ministros... Eu acho que os outros ministros vão votar, cada um deve falar aí por volta de 15 minutos, alguma coisa assim. Talvez alguns até menos, né? Entre 10 e 15 minutos é o que normalmente os ministros falam, e aí a sessão termina. Eu acho que esse voto realmente é que está sendo de torturar quem está assistindo, que quer ver logo o resultado, né? Se a gente tivesse na Netflix alguma coisa, a gente dava aquela avançada, né? Você vai naquela série, você quer saber o resultado, você dá aquela avançada, se você está lendo o voto, você faz aquela leitura dinâmica, quando ele lê não dá para fazer isso, então teremos que aguardar. Então, acho que a síntese, vamos ver se eu vou acertar de novo ou não, né? Já acertei uma vez, a probabilidade de acertar duas é difícil, mas enfim. Voto interminável é tortura para quem quer ver logo o resultado do julgamento de Bolsonaro, né? Sim. E outra, a gente agora nessa época de internet tem aquele índice de retenção, né? Pelo menos eu nos vídeos que eu posto e tudo tem lá, retenção do público. Se fosse ver a retenção do público desse voto aí, ele estava perdido. Boa, doutor Arthur, obrigado. Precisa mandar uma análise dos indicadores para os ministros saberem como votar, medir o tempo dos seus votos, né? Contar o número de páginas. Vamos ter que chamar o senhor mais vezes aqui no do voto de ministro agora. Exato. Obrigado, gente. Obrigado. Desculpa a internet. Imagina, não. Hoje, desculpa a internet. Me desculpem. Obrigado. A gente agradece. Volta em breve. Desculpe as brincadeiras também. Imagina, a brincadeira é a melhor parte. Até logo. Abração. Até mais. Valeu. Boa noite.